Beleza, senhores. Começando aí a gravação da aula de hoje, vamos lá, começando a resposta da pergunta aí. O exercício de ontem valia ponto, vai valer ponto, mas se vocês observarem, eu coloquei 12 questões, né? Eu coloquei de 1 a 10, de 1 até a 10ª questão, era o assunto que eu já tinha abordado direto aí de manutenção preventiva, manutenção corretiva, aqueles conceitos, o gráfico, né? E a questão 11 e a questão 12 é onde a maioria, infelizmente, não conseguiu responder adequadamente. Deixei em branco a 11, tá? Oi? Eu deixei em branco a questão 11, não consegui responder, não. Não, essa Eu procurei no Google e não achei de jeito nenhum esse negócio. Era a... Eu não sei se é o nome lá. intrusão, né? Manutenção É, por intrusão. exatamente. Não É, existe mais não isso aí, né? não, eu até compreendo aí alguns colegas não terem conseguido responder, porque, infelizmente, acho que na segunda-feira eu tive umas particularidades e que, infelizmente, atrapalhou um pouco o andamento da aula e do assunto. Então, o que eu vou considerar aqui? A avaliação que eu vou fazer é em cima da primeira até a 10ª questão. Porém, a 11 e a 12, elas vão fazer parte aí da minha avaliação que eu vou fazer, mas o que eu queria observar principalmente, o entendimento da turma em si. Então, esse assunto da 11 e da 12 é mais uma questão de medição minha, saber esse ponto, o ponto fraco da aula, que eu estava até prevendo um pouco de dificuldade aí nessas questões. Mas quando eu falo avaliação contínua, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos dizer que eu fiz três exercícios desse. A maioria foi bem no primeiro, a maioria foi bem no segundo. Vamos dizer que deu uma pequena queda na terceira questão, na terceira avaliação. Mas o peso dessas duas aqui vai influenciar nessa terceira nota. Então, eu posso descartar essa nota e considerar a maior nota das três avaliações. Ok, senhores? Então, de 1 a 10 é o que eu vou observar. 11 e 12, se você conseguiu responder essas duas aqui certo, eu vou considerar a avaliação geral como se fosse 12 questões. Essa 11 e 12 foi mais para medir o que eu consegui transmitir de vocês daquele último dia, que é um pouco da revisão que eu vou fazer hoje, e para entrar no assunto que a gente vai começar daqui a pouco também, que é justamente itens de manutenção. Beleza, senhores? Então, até sexta, que dia é hoje? Quarta-feira. Eu acredito que até sexta-feira de manhã eu já mostro aí como que foi o resultado aí das avaliações que vocês me enviaram. E o outro motivo da avaliação, né, daquele exercício que eu mandei para vocês, é para saber quem está online realmente, né? Então eu tive que fazer uma lista de presença para entregar para a coordenação e saber quem são as pessoas que estavam em horário de trabalho também, para ter um controle aí desse pessoal, para justamente a gente saber o que a gente vai encontrar na semana que vem, se a gente tem um número deficiente de alunos ou não. Beleza, senhores? Então, acredito que se alguém aqui não assistiu a correção do exercício que eu mandei ontem,
Eu recomendo que assista o vídeo lá da correção, em que eu explico passo a passo lá e a correção, tá ok, senhores? E a aula de hoje, eu vou dar só uma revisão dos conceitos de estratégia e manutenção, que foi o que a gente estava tratando na segunda-feira, só que eu estava tendo muitas interrupções aqui, aí eu acredito que isso deve ter refletido no entendimento dos senhores do assunto. Então, eu vou fazer só uma breve revisão aqui dos conceitos de estratégia de manutenção, e aí já vai ficar claro a questão 11 e a questão 12, que eu coloquei lá no grupo ontem. Beleza, senhores? Então, eu vou começar. São várias estratégias que tem aqui, né? Que eu coloquei naquele dia. E uma delas, antes de chegar na manutenção baseada em intrusão, a gente precisa entender a manutenção corretiva por opção, que foi um dos conceitos que eu coloquei naquele dia, que é justamente a estratégia baseada em que somente realiza intervenção quando ocorre uma falha. E que tipo de falha é essa daqui? É uma falha potencial ou uma falha funcional, né? Eu vou fazer justamente essa pergunta, que foi a pergunta do exercício de ontem. Vocês lembram aí qual é a diferença da falha potencial e da falha funcional? A falha funcional, né, é quando o equipamento para, lembrando daquela curva PF, né? A falha potencial, que é a falha P, é quando o equipamento começa a perder rendimento. E a falha F é a funcional. Geralmente a falha F é quando ela é mais crítica. Eu tenho que fazer alguma coisa para o meu equipamento voltar a funcionar. Então, a manutenção corretiva por opção é aquela manutenção em que o equipamento já está com vários itens de manutenção vencido, o equipamento já precisa fazer algumas intervenções mais sérias. E, geralmente, quem trabalha no distrito, não sei se alguém teve a experiência de trabalhar em uma empresa que estava quase fechando as portas, geralmente essas empresas que estão no rumo da falência, elas mantêm o seu equipamento funcionando só baseado em manutenção corretiva. Quebrou, tenta consertar o mais rápido possível e gastando o menos possível. Não sei se aqui alguém teve essa experiência de trabalhar numa condição dessa aqui. A segunda manutenção, né, o segundo tipo de manutenção, a segunda estratégia, né, é a manutenção sistemática, que é a manutenção preventiva, que é baseada em manutenções periódicas, né, de tempo em tempo eu faço uma intervenção no meu equipamento. A manutenção sensitiva, né, eu acho que foi uma das perguntas. Manutenção sensitiva é até o comentário que o nosso colega Everson, infelizmente ele ainda não chegou na aula, é a manutenção baseada nos sentidos. E o sentido é realmente, né, no visual, audível, vou colocar a audição aqui, na verdade, audição, e principalmente o tato. Um exemplo de problema visual.
danos estruturais. Professor, Pode falar aí, Romulo. pesquisei sobre essa manutenção aí. Eu não achei nada, eu vi lá sobre como é que é? Inspeção sensitiva. Aí eu achei o conteúdo relacionado a isso. Pois é, Foi como eu baseado. escolhi. Porque, na verdade, o que vai ser uma manutenção sensitiva ou uma inspeção sensitiva? É você visualizar danos estruturais, perceber ruídos, no caso aqui a audição, percepção de ruídos anormais. Toda máquina faz um barulho, mas tem um barulho que você percebe que aquele barulho está fora do normal. O tato é a vibração. Existe percepção através de cheiros, né? Por exemplo, principalmente quando tem cheiro de queimado. Você já sabe que alguma coisa aconteceu de muito grave no equipamento, que com certeza você precisa trabalhar com ele para voltar a funcionar. Tanto é, né, que é quase automático, né? Sentir o cheiro de queimado e a máquina parou em sequência. Qual é o pensamento? Será que essa máquina está tudo normal com ela? Alguém chegaria nesse tipo de conclusão aqui? Cheiro de queimado e máquina parou. Eu posso pensar que está tudo normal? Então, essa manutenção sensitiva são referenciadas aos sentidos de percepção da operação da máquina. A questão da quarta estratégia, que é a questão 11, se não me engano, né? É a manutenção baseada em intrusão. E foi aí a dor de cabeça aí para os colegas, né? Acredito que a maioria teve dificuldade aí. Manutenção por intrusão, vou até fazer a mesma explicação que está lá no vídeo da correção. Você deve lembrar que intrusão é a mesma coisa que ato de invadir. Correto? Ou alguém aqui tem um pensamento diferente dessa definição aqui? Eu tinha achado esse conceito aí, mas eu fiquei assim, como é que vai invadir uma manutenção? Eu achei meio... Achou meio estranho, né? Mas não é que... Pensa bem aqui. Não é que eu tenho, digamos aqui, uma equipe fazendo manutenção preventiva. Aí eu chego com a segunda equipe e digo que não é mais manutenção preventiva. Não é isso que eu quero dizer. Vamos só relembrar o conceito de manutenção. O conceito de manutenção é o quê? Manter, conservar, reparar. São os três principais conceitos de manutenção. Então, manutenção baseada em intrusão, toda manutenção, vou até colocar esse conceito aqui, toda manutenção que faz-se necessária a parada do equipamento, desmontagem, vou colocar entre parênteses aqui, se necessário, para conseguir identificar um problema. Isso quer dizer o quê? Que o equipamento está funcionando e eu mando parar meu equipamento para fazer uma verificação para descobrir ainda o que pode estar ocasionando o problema. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Não sei se o senhor, alguém aqui em carro já teve esse tipo de problema. Quem aqui, se tiver carro ou moto,
Moto eu acho que deve ter. Mandou desmontar alguma coisa do carro ou da moto para descobrir um problema. O mecânico mexe no carro ou na moto, e você sai da oficina com a sensação de que o problema ainda está lá do mesmo jeito. Infelizmente é desse jeito mesmo, professor. Ou seja, o cara está tentando adivinhar o problema, ele não consegue identificar o problema que está realmente acontecendo, né? Então, essa daí é a manutenção baseada em intrusão, ou seja, eu estou invadindo um equipamento que ainda está operando no objetivo de tentar descobrir o problema dele. Aí a pergunta, se não me engano, a pergunta lá dessa questão foi por que esse tipo de manutenção, pelo menos na indústria, né, está em desuso, né? Ela está sendo evitada. Lá na minha correção eu coloquei que, primeiro, ela deixa o equipamento indisponível. Ou seja, se eu tenho uma produção de 100% ou 80%, 80%, 60%, mas está produzindo, eu, pelo fato de fazer a intrusão dessa operação, a disponibilidade desse equipamento ela vai cair para 0%. Não tem meio termo. Eu parei o equipamento, eu já estou com ele indisponível. O outro problema que está correlacionado ao desuso desse tipo de manutenção é o custo elevado de seu uso. Na verdade, esse custo elevado, ele já é consequência disso aqui, né? Porque se eu tenho indisponibilidade, eu já tenho prejuízo de produção. Então, esse daí é o primeiro, é o principal motivo, mas está mais caracterizado como consequência do primeiro ato, né? Mas não é só a produção, né? Vou baixar mais um pouquinho aqui. Não é só a produção que fica indisponível. Vamos dizer que você desmontou um equipamento e o equipamento agora quebrou de vez. Agora sim você está com uma bomba na mão, né? O equipamento estava operando, você parou para descobrir um problema, só que na sua mão ele acabou quebrando logo de vez. E é o exemplo, né, que acontece muito aí na área elétrica, né? O cliente chama o eletricista da esquina, que não conhece nada, faz o gatilho, e quando o dono da casa percebe que o eletricista da esquina não resolveu o problema dele, vai chamar um profissional. Aí o profissional descobre que, por mais que o cliente já tenha gasto um volume de dinheiro bem significativo, ele vai ter que gastar novamente. Então, é uma sinuca de bico, né, que a gente chama. O cliente não quer gastar, mas explodiu essa bomba na mão do profissional que vai corrigir. E já garanto para vocês que isso daí não acontece uma, não acontece duas, nem acontece três. E garanto que ainda vai continuar por mais vezes. Esse exemplo que eu estou falando para vocês da qualificação profissional, quando o nosso cliente chama uma mão de obra mais barata e, infelizmente, não é o resultado que ele precisa. Então, lá na minha correção, eu coloquei que a indisponibilidade do equipamento é uma das causas e o custo elevado da manutenção também é um dos motivos que faz esse tipo de manutenção ser evitada. Quem faz esse tipo de manutenção por intrusão, tentar adivinhar,
é porque não utiliza técnicas de manutenção preventiva ou manutenção planejada. Voltando para o exemplo do carro. O cara chega com um problema dentro da oficina e fala para o mecânico. Qual seria a ação... Eu escrevi aqui manutenção preventiva. Qual seria uma das ações que esse mecânico ele tem que fazer? Ele faz aquela análise computacional, que é a análise por sonda, né? Então, antes de eu sair desmontando, eu tenho que ter o equipamento certo para fazer a desmontagem. Beleza, senhores? Eu acredito que essa daí foi a questão que deu dor de cabeça aí para os senhores. Aí eu vou fazer a pausa nesse assunto para justamente perguntar se ficou entendido aí essa manutenção por intrusão ou alguma dúvida relacionada a essa manutenção. Se os senhores conseguiram entender por que ela está em desuso também. A questão 12, eu acabei de responder também, né, que foi a questão da manutenção sensitiva, né, que é pela percepção dos sentidos aí de quem está fazendo a análise desse equipamento. Qual é o comum? O que tem em comum? Eu falei aqui da manutenção sensitiva e falei da manutenção por intrusão. O que vocês conseguem observar em comum? O que vocês conseguem observar em comum nesses dois tipos de manutenção aqui? Vocês conseguem observar algum fator que deixe esses dois tipos de estratégia de manutenção com alguma similaridade? O que depende em comum na manutenção sensitiva e o que depende em comum na manutenção por intrusão? Depende, geralmente, do pessoal qualificado ou não. Por que eu coloco ou não? Alguém aqui trabalha em alguma empresa que tem aquela pessoa que só ela resolve os problemas mais difíceis da manutenção ou daquela equipe de operação? Por exemplo, aquele é o cara para resolver qualquer problema. Aquele é o cara... Lá na empresa tem um cara que resolve esses problemas aí, que são os equipamentos chamados equipamento-chave, né? Que se der pau, para a produção, né? Tem um técnico lá que ele é esse cara aí. Pois é, mas o que eu estou querendo perguntar aqui beleza, tem esse técnico-chave, mas eu estou falando da pessoa em si. Só tem uma pessoa, duas pessoas ou um número limitado de pessoas, por exemplo? É aquele ditado, se esse cara vier pedir conta, a empresa está em maus caminhos. Alguém já viu esse tipo de situação?
ou trabalha numa situação dessa? Jabson, lá na empresa lá tem um teste lá de CT lá que ele dava problema. Aí tinha um engenheiro lá, um técnico lá que só ele consertava. Aí quando ele saiu de férias, colega, todo dia dava problema e ficava parado lá. Ninguém conseguia ajeitar. Beleza. Esse tipo de manutenção por intrusão ou manutenção sensitiva também são tipos de manutenção que caracterizam esse tipo de pessoas, né? É aquela pessoa que não gosta de transmitir a informação, né? É aquela pessoa que só ela resolve, só ela conserta. Isso daí tem um pouco de característica de manutenção antiga, né? Manutenção aí dos anos 90 para anos 2000, em que as pessoas tinham aquele conhecimento agregado, porém elas não transmitiam esse tipo de informação por medo de outras pessoas tomarem o lugar dela, né? Outras pessoas terem uma oportunidade melhor usando aquele conhecimento que essa pessoa tem. Né? Infelizmente, esse exemplo que eu estou trazendo aqui outros exemplos, né, de situações em que a gente pode encontrar aí na vida real, que a gente vai encontrar pessoas que têm esse perfil de trabalho. Só eu sei, só eu resolvo. Beleza, senhores? Então, pode falar aí. Professor, não generalizando, né, mas os paulistas, eles têm muito disso, né? Tem alguns paulistas que vêm dar manutenção em alguns equipamentos lá na empresa e, por exemplo, você vai acompanhar o serviço deles e eles só executam quando você sai de perto. Se você estiver perto, nem adianta que eles não vão fazer. Eles não andam nem com auxiliares, que é justamente para não passar esse conhecimento e eles não acabarem não tomando o serviço deles. Eles mesmo falam assim, eu vou te ensinar a fazer o serviço para te tomar o que é meu? Infelizmente é como você acabou de exemplificar, e infelizmente em algum momento aí da nossa carreira profissional a gente vai encontrar esse tipo de situação. E outra coisa, nesse tipo de situação, em manutenções tanto planejada como manutenção corretivas, qual é o objetivo principal? Vou até apagar aqui, que já vai começar a entrar num assunto que é o assunto que eu quero tratar com vocês. Qual é o objetivo principal de qualquer manutenção? Que foi até a pergunta da primeira questão. Né? Se nós temos uma equipe de manutenção, essa equipe de manutenção ela tem que andar em conjunto com outras equipes. E quais são essas equipes? Né? Operação, tem que ter a equipe de engenharia, o RH, por mais que a gente tenha dor de cabeça com o RH, mas o RH também faz parte. Quem mais a gente poderia colocar aqui? Diretoria e outros, né? Tem muitos outros setores, né? Principalmente a almoxarifada, aí, que o setor de almoxarifada é um dos setores que está mais constantemente ligado na manutenção. Então, se eu tenho esse tipo de característica de manter, né, que é o conceito que a gente que eu já ia pular para outro assunto e ia esquecendo do que eu queria falar. Então, se a minha característica de manutenção é manter, conservar e reparar, se qualquer um desses elementos aqui cair, você pode ter certeza que a minha manutenção, que é o meu objetivo principal, ela não vai ter um rendimento satisfatório, vai ter um rendimento pouco agregado. Um exemplo que eu posso dizer aqui, se o RH não desempenhar o papel dele, que seria, na teoria,
selecionar pessoas qualificadas, pessoas que tenham conhecimento prévio, e escolher contratar pessoas apenas com conhecimento nenhum, ou pessoas que não conhecem nada daquele processo, você pode ter certeza que até aquela pessoa novata se interagir ou conhecer o processo, a manutenção ela vai passar um tempo sem render o que ela deveria render. Se o almoxarifado não tratar de ter as peças mínimas necessárias em uma manutenção que, vamos dizer, é para durar 10 dias, ela vai acabar ocorrendo em 30. E tudo isso daí, né, vai acarretando lá na operação, não vai atingir os resultados que a diretoria quer, e aí vamos ter uma engenharia trabalhando de forma do ponto de vista técnico, no seu limite, para tentar compensar essa perda de dias que foram acrescentadas em uma manutenção ineficiente. Beleza, senhores? Mas é culpa, né, é culpa da manutenção? Geralmente a manutenção, quem nunca ouviu falar, né? A manutenção veio trabalhar no equipamento, deixou com mais problemas do que antes. Pode ter sido culpa da manutenção? Não, pode ser culpa de um planejamento que no meio desse caminho foi falho e não conseguiu identificar a necessidade, ou alguém do grupo não está cooperando com sua atividade principal. Beleza, senhores? Então, isso daí seria o que rege um pouco a questão da manutenção. E na questão do planejamento da manutenção, que é o que a gente vai começar a abordar, é de fundamental importância entender por que esse planejamento tem que ser feito e por que eu tenho que prever esses tipos de situações. Eu até falei um exemplo desse com o Everson hoje durante o dia, em que uma mesma equipe de duas unidades diferentes, né, até botam apelidos, né, dizendo assim, a minha equipe tudo funciona, mas a outra não funciona do jeito como deveria. E quando a gente vai e faz a visita local, né, a realidade não é bem aquela que a gente espera, ou pelo menos ouve dos outros falarem. Beleza, senhores? Então, vou começar aqui o assunto principal, né, que seria o assunto do planejamento de manutenção. Como fazer esse planejamento de manutenção? O que eu preciso para fazer esse planejamento de manutenção ocorrer de uma forma satisfatória? Vou começar a apresentação, fazendo a seguinte pergunta. O que é, na verdade, tagueamento, né? Na verdade, não é nem assim, né? Mas o que é tagueamento de equipamento? Alguém tem ideia o que é tagueamento? Os colegas aí que já trabalham na área. Alguém já ouviu falar neste nome aqui? A gente faz muito esse tipo de serviço em painéis, né? Identificar ali as entradas e as saídas ali das contatoras, das botoeiras, dos disjuntores. Positivo, senhores. Então, vou colocar uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui do meu material aqui
Eu vou colocar agora. É que eu pensei que estava achando aqui. Enquanto eu estou procurando aqui a imagem, eu pergunto dos senhores, o que o colega está comentando aí? Tagueamento é nada mais do que você identificar. Eu vou já escrever esse conceito também aí. Vou colocar agora. O que seria o tagueamento, né? O tagueamento é justamente identificar cada item ou cada elemento de um determinado equipamento. Por exemplo, esses relés de acionamento aqui de um sistema de incêndio. Vocês conseguem observar que tem em cada um desses relés, cada um com uma numeração? E além do mais, vocês conseguem observar mais aqui para a direita? Vou até fazer um X aqui, ó. Um círculo, na verdade. Tem um cabo com uma etiqueta numerada também. Dá para vocês perceberem aí do lado direito? Os relés estão bem evidentes, né? Tem essa etiqueta amarela, né? E tem uma numeração. Então, antes de eu escrever mais aqui para baixo, né? A resposta seria: o que é tagueamento? Tagueamento é identificar. Vou descer um pouquinho aqui. Tagueamento é identificar e localizar um determinado elemento ou equipamento dentro de uma instalação ou painel. Então, em um plano de manutenção, eu preciso primeiro saber o nome do equipamento, né? Eu preciso saber o tagueamento, a tag, né? O normal que a gente chama também é apenas de tag. Ok, senhores? Então, vai começar a aparecer alguns conceitos aí que nós vamos começar a trabalhar no planejamento de manutenção. Imagina o seguinte: temos 3 bombas d'água. É um exemplo que eu vou colocar aqui. Deixa eu, na verdade, colocar um exemplo lá da usina, que vai fica mais evidente esse exemplo. Só estou copiando aqui o desenho. Vejam aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui temos 3 motores aqui, 3 motores elétricos, diga-se de passagem, 3 motores de alta potência, né? 1.424 kW, né? Um motor bem potente aí, digamos, diga-se de passagem, né? Então, eu vou dizer que hoje eu preciso fazer manutenção no motor 2, que é esse motor que está com a bolinha branca. Se não tivesse essa identificação M1, M2, M3, como é que eu conseguiria identificar num plano de manutenção que eu tenho que trabalhar nesse motor 2? Eu colocaria lá no meu plano de manutenção: você vai trabalhar no segundo motor da sua direita.
Por exemplo, eu posso tomar como referência esse motor e dizer que ele é o primeiro e o segundo à minha direita pode ser esse. Eu estaria errado nessa análise aqui? Se eu dissesse Não, assim, a manutenção é no motor, no segundo motor da direita. Eu poderia dizer dessa forma aqui? E parar aqui o motor 3? professor, Pode falar aí, irmão. esse conceito também serve para, tipo, quadro de distribuição daqui de casa. Por exemplo, cada disjuntor lá, eu posso botar lá quarto 1 do ar-condicionado do quarto 2 lá no interruptor lá no quadro. Ou então da luz, da tomada da cozinha. Com certeza, né? Na verdade, esse conceito que eu estou apresentando aqui para vocês, né, é justamente um conceito que você precisa identificar qualquer coisa que você está trabalhando. Pode ser manutenção industrial, residencial, pode ser rural, pode ser qualquer coisa. Mas se eu não dizer para a pessoa que vai fazer essa manutenção da forma mais clara possível que o motor 2 é o motor, por exemplo, que está identificado como M2, é o motor que vai ser feita a manutenção. Então, se eu não conseguir identificar da forma certa, o exemplo aplicado aí na nossa área é um painel que tem vários disjuntores e não tem um adesivo dizendo qual é o disjuntor do chuveiro, por exemplo. Aí você vai dizer, o disjuntor do chuveiro é o disjuntor bifásico, é um de chuveiro 220. Aí você vai lá no quadro do cliente, ele tem 2 splits e o chuveiro, três disjuntores bifásicos. Qual é o do chuveiro? Eu vou desligando um por um até adivinhar qual é o do chuveiro, por exemplo? Então, esse exemplo que eu estou dizendo aqui de tagueamento, né, que é a definição que eu estou usando aqui, é justamente identificar e localizar um determinado equipamento. Então, quando eu digo, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, manutenção no motor 2, aonde este motor 2 fica, né? Onde ele fica? Onde está localizado? O motor 2 é o motor que só ele tem esse M2. Ele fica localizado numa área de compressores, fica localizado numa área de subestação, sei lá, pode ser definido dessa forma. Então, o tagueamento é justamente identificar o equipamento com nome e localização. Beleza, senhores? Compreendido aqui essa primeira parte? O colega trouxe aí esse exemplo que se encaixa perfeitamente no nosso contexto aqui. Então, dentro do planejamento de manutenção, eu tenho que ter um sistema de tagueamento para justamente identificar e localizar o equipamento. Beleza, senhores? Eu vou colocar um segundo exemplo que acontece muito também. Vamos dizer que você tem 3 equipamentos iguais, idênticos, que é o caso lá da usina onde eu trabalho. Lá tem 5 motores. Eu vou colocar só 3 para não ficar muito extenso aqui. Mas os 5 motores, no caso aqui eu estou desenhando 3, os motores são representados por S. E a numeração 011, motor 2, 021, motor 3, 031.
O que eu quero dizer com isso? Que tudo que tiver referenciado S011, eu já sei que se trata do motor 1. Tudo que tiver S021, eu sei que é do motor 2. 031, eu sei que é do motor 3. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que, como são 3 motores iguais, eu tenho também 3 painéis iguais. Tamanho tão diferente, mas são iguais, tá, pessoal? E o nome desse painel, vou colocar como painel... Vou colocar como QL1, painel local 1. Quadro local 1. Vou colocar o quadro local. Vai ser quadro local 2? Ou seria quadro local 1 também? O que vocês me diriam? Vai ser 1? Vai ser 2? Ou vai ser 3, se for aqui? Na opinião de vocês, seria quadro local 1 ou 2? Se for 2, aqui vai ser o quadro local 3? Ou tudo seria quadro local 1? Professor, será que é por isso que os engenheiros colocam QL 1.1, QL 1.2 e QL 1.3? Você vai já achar a resposta. Eu acredito que seja QL todinho. Porque seriam todos QL1, Delcio? Porque no almoxerifado a gente faz a mesma coisa, a gente coloca só a rua. Beleza, senhores. O Delcio deu o exemplo aí, que é o exemplo correto, né? Na verdade, almoxarifado, né? Eu acredito que o Jairo também está aí ouvindo. Almoxarifado, né? Como é que o almoxarifado funciona, né? Eu não sou de almoxarifado, mas eu só tenho a ideia. Se tiver errado, os colegas aí que têm mais experiência podem me corrigir à vontade. Vamos dizer que a primeira prateleira, o primeiro corredor, né? É o número 1, o número 2 e o número 3. Só que eu tenho as prateleiras cruzadas, né? Então eu tenho a prateleira A. O que o Rodrigo falou aí, 1.1, 1.3, seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa prateleira onde eu marquei esse X, a identificação dela, 1A. Essa segunda prateleira, 2, permanece letra A, e assim permanece a terceira linha, 3A. Então, não é porque eu mudei, no caso aqui, né, que o colega chamou, não é porque eu mudei a rua ou a coluna aí do meu almoxarifado, que a minha letra ela vai mudar. O que está mudando? Está mudando o equipamento principal. Lembra que eu falei que o equipamento principal se chama o quê? S011. Então, tudo que tiver dentro dele se chama S011. E como que seria o nome desse... Como é que eu conseguiria localizar... Vou apagar aqui embaixo, mas eu vou já volto para o desenho de novo. Como é que eu consigo localizar um painel dentro de uma instalação que nem essa? Primeiro, eu identifico quem é o equipamento principal. Quem é meu equipamento principal aqui? Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, o meu equipamento principal se chama S011. Normalmente,
quando a gente trata de equipamento, nós utilizamos ou ponto ou traço. Lá onde nós trabalhamos na usina, utiliza traço. Se eu tiver um painel local, é o que a gente chama de equipamento secundário. Que eu vou colocar aqui, item secundário. Não vou nem colocar item, vou colocar equipamento mesmo. Então, equipamento secundário. Quem é meu equipamento secundário? É o painel. Eu vou trabalhar no painel QL1. Aonde esse painel está localizado? Ele está localizado no equipamento principal 011. Então, o tagueamento ou o nome de localização se chama S011 QL1. E os outros? Como que se chama? Se eu tiver no motor 2, eu vou chamar S011. Desculpa. Vou chamar de S011 21. Agora sim, na minha cabeça conseguiu mudar. Se chama S021. E o nome desse painel local também vai se chamar QL1. Então, o Delcio aí está correto. Todos esses painéis vão se chamar QL1. Por que QL1? Porque é um quadro, que é a simbologia de quadro. É local, porque ele está localizado dentro do equipamento, e ele é o primeiro painel desse equipamento. Se eu tiver um segundo painel dentro desse mesmo equipamento, aí sim que ele vai se chamar quadro local 2. E todos vão receber essa nomenclatura. Quadro local 2. Então, se eu, por exemplo, eu estou no motor 011 e eu estiver falando QL2, eu estou falando de dois painéis diferentes. Porém localizados no mesmo equipamento principal. Então, respondendo aí a pergunta do Rodrigo, é por isso que tem quadro 1.1, 1.2, 1.3? Sim, a resposta é justamente essa. Eu posso ter um quadro principal, que no nosso exemplo que eu estou utilizando aqui é esse 0.11, esse 011, S011. E se aqui fosse dois quadros diferentes, QL1, QL2. Eu posso usar uma nomenclatura diferente? Posso usar sem problema nenhum. Porém, sempre vai manter essa definição. Quem é meu equipamento principal? Então, usando o exemplo aí que o Rodrigo falou, 1.1. Quem é meu equipamento principal? É o 1, porque é o quadro que está localizado numa área que o número 1 se refere àquela área. E o ponto 1 é o painel 1 daquela área número 1. 1.2 é o painel que localiza-se na área 1 e é o segundo painel dentro dessa área 1. Beleza, senhores? Entendido ou dúvidas? Entendido.
Me dê só 2 minutinhos para eu pegar uma água aqui, por favor. Eu já continuo no assunto aqui. Só um minutinho, por favor. O que aconteceu, pessoal? Tá todo mundo quieto aí. Eu fiquei assim, minha internet já era. Beleza, pessoal, vamos. Deu tempo só de tomar água mesmo. Beleza, senhores. Então, por que eu preciso. Qual é a importância de tudo isso daqui? É justamente saber localizar o equipamento dentro de um plano de manutenção. Então, se eu tenho um plano de manutenção, eu preciso saber que painel é esse. Beleza, senhores? Eu vou colocar aqui um plano de manutenção. Esse plano de manutenção já faz algum tempinho. Em que ela diz aqui, ó. Inspeção mensal do radiador. É um equipamento que nós temos lá na usina. Olha só como é que vem definido aqui, ó. VCA. Não vou entrar no critério do nome, mas VCA é o sistema de ventilação em corrente alternada. E a diferença? O que tem de diferente de uma numeração para outra? Justamente a numeração principal, né? Vocês podem observar aqui, vou apagar aqui. Vocês conseguem observar que VCA está constando em todos os itens, né? Não sei se está dando para aparecer, vou aproximar mais aqui. Deu para aparecer melhor agora? Positivo. Tá tranquilo aqui, professor. Beleza, então. Então vamos lá. VCA é o que eu acabei de comentar, é a ventilação em corrente alternada. Quem é meu item principal? É o 01. Ele vai se repetir na bancada de... São quatro ventiladores. Então, se eu escrevesse todos os 4 aqui, seria VCA 011, VCA 012, VCA 013, VCA 014. Só que aqui na ordem, né, ele vem dizendo do número 1 ao número 4. Que seria mais ou menos aí o que o colega perguntou, né? É por isso que o quadro vem identificado 1.1, 1.2, 1.3, seria o mesmo exemplo aqui, ó. Então, a ventilação em corrente alternada no motor 1, que é o principal, ou seja, ele tem uma localização 01, e seria o motor 1. Esse segundo seria o motor
da primeira região, ou seja, da primeira bancada de ventilação, e seria o motor 2. E assim segue os demais motores. O que tem de diferente nos demais? Que aqui é 021, 031, 041, 051. O que isso quer dizer? Que agora eu estou em uma segunda região de motores e agora eu estou no motor 1 de novo. Motor 2.2, motor 2.3, motor 2.4. E assim vai para os demais. Dessa forma aqui, para quem trabalha em almoxarifado aí, entre vocês, o Delcio aí já deve conhecer, aí, que ele deu o exemplo aí das ruas, é o mesmo conceito. Então, eu tenho uma numeração principal e eu tenho uma numeração secundária que determina a localização daquele equipamento. Quem trabalha ou já trabalhou em almoxarifado é o mesmo conceito. Beleza, senhores? Então, para um plano de manutenção, que é o exemplo que eu estou colocando aqui, eu preciso desse tipo de informação? Sim. A resposta é sim. Por que eu preciso desse tipo de informação? É porque em um plano de manutenção que nem esse que eu mostrei aqui, ele vem dizendo aonde está localizado cada equipamento que eu vou trabalhar dentro do meu plano de manutenção. Tranquilos, senhores? Então, esse aí é o primeiro critério de um planejamento de manutenção. Identificar a localização do equipamento. Segundo critério aí para um planejamento de manutenção, saber o tipo de manutenção a ser realizada. Se a gente está falando de tipo de manutenção, preferencialmente a gente está falando de quê? Daquele nosso conceito de manutenção, em que fala de manutenção planejada, a não planejada, mas estamos tratando principalmente das preditiva, preventiva, corretiva. Ou seja, quando eu estou tratando de um plano de manutenção, eu estou trabalhando do lado esquerdo dessa linha de trabalho. E aonde eu estou trabalhando preferencialmente? Na manutenção preditiva e na manutenção preventiva. Ok, senhores? Por isso que a gente precisou ver aqueles conceitos, o que é preditiva, o que é preventiva, o que é uma corretiva planejada também. Beleza, senhores? Esses daí são os critérios principais. Eu posso ter planejamento de manutenção para não planejada? Eu vou apagar mais aqui embaixo enquanto vocês pensam aí nessa resposta. Eu posso ter algum tipo de planejamento de manutenção para manutenção não planejada? Lembrando, né, que não planejada quer dizer que o equipamento pode quebrar a qualquer hora. O que vocês me dizem aí? Eu acho que sim. Também acho que sim. Se o equipamento pode quebrar a qualquer momento, então o cara já está esperando já, né? Na verdade, ele tem que ter uma base, ele tem que ter ele tem que se preparar, até na questão do próprio almoxarifado, né?
peças de reposição, enfim, já esperando essa possível quebra do equipamento aí, eu acredito eu. Beleza. Vocês me apresentaram argumentos, mas o principal eu ainda não ouvi. Eu vou agora contra vocês. O colega falou que pode acontecer, né? E que pode acontecer a qualquer momento, já pode estar esperado, né? Se pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã e pode acontecer final do ano. Todos concordam aí nesse ponto? O outro ponto que eu quero contra-argumentar, né? Eu falei da questão na semana passada que se eu tenho um item, um quantitativo de itens no meu almoxarifado, para a empresa, ou empresa pode ser grande, pequena, média, pode ser qualquer empresa. Se eu tiver um quantitativo de almoxarifado muito elevado, significa que eu tenho dinheiro parado. Eu estou com um investimento elevadíssimo e não está me rendendo nada e só está parado no meu almoxarifado. Então, a argumentação de ter itens de almoxarifado para esperar essa quebra é plausível? Eu vou dizer que é parcialmente plausível, porque dentro da manutenção preventiva, vamos dizer que de 6 em 6 meses eu faça uma parada de manutenção de alguns itens e quando fazer a parada de 12 meses, eu faço uma manutenção completa. Então, na verdade, quando acontece uma manutenção não planejada, eu meio que vou usar o material do almoxarifado que estaria direcionado para uma manutenção preventiva. Então, o argumento de ter um item de almoxarifado para esperar a quebra não é plausível, é parcialmente plausível, porque, na verdade, eu já tenho o item de peça, mas não porque eu usei na corretiva e esperando a corretiva. Na verdade, eu estou esperando a peça para ser aplicada numa manutenção preventiva, só que virou corretiva. Então, senhores, o que eu queria ouvir... Alguém ainda tem mais alguma opinião? Antes de eu dar a resposta? Eu posso planejar, que é a pergunta, eu posso fazer algum tipo de planejamento para manutenção não planejada? Se os senhores, se ninguém tiver alguém opinar? Eu ouvi alguém querendo falar aí. Eu diria que seria interessante ter um backup para esses equipamentos, né, que teria que ser feita uma manutenção não planejada, né? Mesmo não sendo planejada, a gente tem um backup de alguns equipamentos desses, né? De peças de reposição, algo do tipo. Isso seria a ordem de serviço, não é? Ordem de serviço é fazer a manutenção, né? Que é um dos itens que a gente vai já tratar. Por exemplo, assim, lá na empresa, toda quebra que acontece, tudo que acontece na máquina é criada uma ordem de serviço, até mesmo para atender a requisição, ou até mesmo fazer a corretiva ou a preventiva da mesma. Porque, bom, com a ordem de serviço, você consegue ter o histórico completo do que aconteceu naquela máquina. Desde a sua primeira ocorrência, até informando, tipo, isso daí já foi tratado há algum tempo, mas ninguém fez nada sobre isso, mas a máquina deu esse alarme e a gente registrou. Entende? Entendi. Vamos lá fazer o comentário. Pode falar aí.
já tivemos uma não planejada. Por exemplo, eu contei a história sobre a bomba, né? Ela se danificou à noite, não tinha como o pessoal da Almoxarifado fazer para a gente, porque não tinha a mangueira. E o que aconteceu? A gente teve que, foi uma não planejada, não tinha uma bomba. Aliás, a mangueira do modelo que estava na máquina. Com certeza, ou você tirou de outra máquina ou fez alguma adaptação, né? Qual das duas opções aconteceu? Ajuste técnico. Nenhuma, ficou até de manhã à tarde quando chegou a mangueira. Beleza, então seria o caso do backup, né, que o Everson comentou. Se eu estou prevendo backup, eu estou prevendo quebra. E isso se encaixa mais em preventiva. O que eu estou querendo que o Gleidson quase fala o que eu queria ouvir. A pergunta que eu vou fazer agora vai responder tudo isso que eu estou querendo argumentar. Se der um problema elétrico na não planejada, eu posso mandar qualquer pessoa resolver? O que vocês me respondem aí? Não, tem que ser o profissional. Na minha opinião, não. Então, qual é o planejamento que eu tenho que ter para manutenção não planejada? Já começamos a responder parcialmente aí. Tem que ter um técnico em elétrica e um mecânico, né, professor? Positivo. Então, o planejamento, tanto para planejada e não planejada, chama-se mão de obra. Eu tenho que prever uma mão de obra qualificada para atender os dois tipos de intervenção. Então, dentro de um planejamento de manutenção, é o terceiro item aqui, né? Então, já falamos do tagueamento, que é identificar o equipamento. Estamos falando do segundo tipo, que é saber o tipo de manutenção. Agora vamos entrar no terceiro tipo, ou no terceiro item de um planejamento. Chama-se mão de obra. Ou seja, se eu tenho uma manutenção de qualquer item, planejada ou não planejada, deve-se prever uma mão de obra qualificada, podendo ser elétrica, mecânica, dependendo aí. Geralmente hoje mecânica já está interligada com hidráulica, mas ainda existe algumas empresas que tratam a hidráulica separada. Civil, entre outras, para poder atender a demanda da instalação. Eu já vi eletricistas fazendo serviço de manutenção mecânica, aí não concordo, não. Infelizmente, essas particularidades acabam acontecendo também. Mas se tratando aqui de planejamento, tá, senhor? Aqui a gente está... Não esqueça que o nosso módulo é planejamento e controle de manutenção. Estamos agora a gente já passou aí pelos conceitos de manutenção, estamos começando a ver os conceitos de planejamento, né? Quais são os requerimentos para um planejamento de manutenção. Então, vamos supor que essas particularidades, né, de um mecânico querer fazer elétrica, ou elétrico fazer mecânico, vamos supor aí que não aconteça. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, a resposta aqui da minha pergunta: qual seria o planejamento de qualquer empresa para uma manutenção não planejada? É prever, pelo menos, a mão de obra de uma equipe local para atendimento diário. Ou seja,
Normalmente você vai ter um eletricista, às vezes, se não for eletricista, eletrotécnico, mecânico, e um auxiliar. Então, a manutenção não planejada, geralmente você tem que manter um quadro mínimo de pessoas. É aquele famoso quadro da equipe do comercial, né? Na equipe do comercial tem mais pessoas, que é justamente para ter andamento de situações que possam ocorrer dentro da empresa, caso haja uma necessidade em particular. Então, dentro de uma empresa, deve ter uma equipe direcionada justamente para manutenções não planejadas, ou seja, quebrou um equipamento, aciona essa equipe para poder tentar resolver o mais rápido possível para retornar a disponibilidade no meu equipamento. E, geralmente... Pode falar aí, colega. Lá na empresa, professor, 2 vezes na semana nós temos que acionar os geradores, né, para fazer carregamento de baterias e verificar se tem identificar algum defeito, né? E todas as vezes antes de serem ligados esses geradores, junto vai o mecânico, e a gente só aciona esses geradores depois que ele faz uma checagem geral em cada um dos grupos geradores, né? Água no radiador, o óleo, se tem diesel suficiente, se precisa fazer algum aperto, se o atuador tá funcionando ou não e tal. Após ele fazer esse checklist rápido, né, é que a gente faz o acionamento, e depois dos geradores acionados, ele faz o restante das verificações que ele precisa fazer, né? Então, por exemplo, quando falta lá energia da concessionária, por exemplo, né, não interessa o que você esteja fazendo, tanto mecânico quanto eletricista, todo mundo corre para alguma das subestações, né, e ele tem que ir na frente, claro, faz uma verificação rápida e só aí ele dá o ok para o eletricista acionar os geradores lá e as uscas. Positivo. Então, esse exemplo que você está comentando aí é justamente a manutenção preventiva, que prevê esse checklist de partida, né? E ter disponível tanto o eletricista e o mecânico para fazer esse acompanhamento, para justamente, se der algum problema, já ter essa correção de forma imediata. E o exemplo que você está comentando ainda tem uma particularidade em especial, e pode até entrar aqui no nosso quarto item. Pode até entrar aqui no nosso quarto item de observações do planejamento, né? Que a gente chama de critério de manutenção. Ok, senhores? O que seria o critério de manutenção? Se um determinado equipamento se um determinado equipamento é essencial para o funcionamento da instalação, quando eu falo instalação, é a empresa, o setor, é uma área em geral. Se um determinado equipamento é essencial para o funcionamento da instalação, ou se é um equipamento de situação emergencial. Ou seja, você falou aí do gerador. Imagina aí, você é vizinho de uma das usinas que a gente trabalha, você com certeza já deve ter ouvido quando temos um blackout, né, que é uma perda de geração total. A usina em que trabalhamos, ela tem um gerador de emergência, que é justamente um gerador que mantém os equipamentos mínimos necessários
para quando for necessário retornar à geração de energia, estiver tudo pronto para retornar à operação o mais rápido possível. Então, esse exemplo que você comentou do gerador de emergência, ele é considerado, dentro do planejamento de manutenção, um dos critérios de manutenção. Então, qual é o critério que seria adotado aí? Item de prioridade máxima. Esse item, ele tem que estar o tempo todo disponível. Se esse item ficar indisponível, eu tenho um problema sério na minha mão. Qual seria um outro item que teria uma prioridade máxima, que vocês conseguiriam exemplificar aí para mim? Gerador de emergência é um. Qual é o outro item que precisa fazer manutenção, mas se ele ficar indisponível, eu tenho bronca na minha mão? Alguém conseguiria exemplificar aí? Agora que eu vim ler aí o que o Rodrigo colocou aqui, né? Quando se tem um histórico de equipamento, pode fazer uma planejada. Pode sim, Rodrigo, principalmente se o equipamento apresenta um histórico de falhas constantes ou falhas repentinas, né? Eu posso fazer um planejamento de manutenção para justamente tentar corrigir essa falha repetitiva. Beleza? Conseguiram raciocinar aí um outro item de prioridade máxima quando eu vou fazer manutenção? Deixa eu ver se eu acho... Achei aqui. O desenho que eu vou colocar tá em inglês, mas quando vocês baterem os olhos, eu acredito que a maioria aqui vai conseguir identificar. Se um equipamento desse aqui, alguém consegue identificar que painel é esse aqui? Tá bem fácil. Esse sistema de incêndio, né? De combate a incêndio. Positivo, meu colega. Sistema de incêndio é um sistema eletrônico, tem bateria, tem fonte de alimentação, tem sensores e tem, principalmente, possibilidade de falhar também. Então, você comentou aí do gerador de emergência, né? Que tem uma equipe, tem todo um checklist, tem toda uma inspeção para ser realizada, né? Mas o sistema de combate a incêndio e seu sistema de detecção também é um item de prioridade máxima na questão da manutenção. Eu posso deixar um sistema de combate um sistema de detecção de incêndio desabilitado, por exemplo? Com certeza não, porque eu posso desabilitar. É aquele velho ditado, né? Do seguro morreu de velho. Todo dia se faz o checklist num sistema de incêndio, nem que seja visual para identificar alarme. Mas justamente no dia que o cara não fez a inspeção dele, tinha um alarme que ele não identificou e foi o dia que pegou fogo na empresa. Aí é muito azar, né? Mas a possibilidade pode ocorrer? Se existe possibilidade, então é melhor você evitar do que tentar remediar. Beleza, senhores? Então, esse daí são os dois itens principais de qualquer indústria. Sistema de geração de emergência, sistema de detecção de incêndio. São os dois itens que quem fazer o planejamento, ou seja, o planejamento vai ocorrer? Vai.
Então, eu só posso fazer o planejamento se eu tiver todas as peças, se eu tiver tudo... Se eu tiver tudo disponível para fazer essa manutenção. Aí entra o seguinte, vou colocar aqui mais um tópico para a gente pensar aqui, né? O último de hoje que eu vou colocar. O nosso quinto tópico. Itens de troca. Obrigatório. E itens de troca opcional. Aqui vai entrar dentro do meu planejamento, né? Vamos só recapitular, né? Eu já sei onde é meu equipamento, eu já sei que tipo de manutenção. Eu já previ se vai ser um elétrico, um mecânico. Já defini a minha prioridade. Agora vamos entrar aqui na questão dos itens obrigatórios de troca e os itens opcionais, para a gente finalizar aí a nossa noite hoje. Os itens de troca obrigatório, o nome já está dizendo, né? Se ele é um item obrigatório, a parada para manutenção, sua troca é imediata. Então, se eu tenho itens para fazer troca, eu já deve-se dispor estes itens para o aguardo da realização da manutenção. Só ajustar aqui. Ou seja, se eu vou dispor esses itens para o aguardo da realização dessa manutenção, eu já tenho que ter no meu almoxarifado esses itens à disposição. Quem estiver fazendo plano de manutenção deve observar, não é nem observar, vou colocar em azul aqui para chamar a atenção, deve conhecer principalmente o manual do equipamento. Aqui entra a questão do conhecimento de desenho técnico. Eu acredito que vocês já devem ter tido desenho técnico. Positivo ou estou enganado? Positivo, já tivemos. Então, se os colegas aí passaram com uma nota boa, a prática do desenho técnico entra aqui nesse item. Por que eu tenho que conhecer bem desenho técnico? Porque a maioria dos manuais de equipamento, ele mostra, por exemplo, um motor todo desmontado e eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um motor, um equipamento aqui e que a ponta do eixo mostra um rolamento. Aí, geralmente, está escrito assim, ó. Que esse rolamento é o número 1. Aí, lá no manual, está escrito lá que o rolamento é um 6212ZZ.
Então, aqueles conceitos de desenho técnico vão começar a ser utilizados aqui para você justamente olhar o manual, olhar o código, de opa, tem um rolamento aqui, onde está esse rolamento? Pois o rolamento está nessa posição aqui do manual. Então, deve-se conhecer principalmente o manual do equipamento. Quem for fazer planejamento de manutenção tem que estar com o manual decorado, né? Principalmente se você trabalha com equipamentos de grande número. De grande número que eu digo assim, a empresa tem 20 motores que são 20 motores iguais. Você já tem que prever uma quantidade mínima para ter esse material. Você tem que ter conhecimento de olhar o manual e identificar esses itens dentro do manual. Só que, vamos dizer que por cima desse rolamento, ele tenha uma tampa de borracha. Ou seja, por cima desse rolamento tem uma tampa de borracha em que você desmontou e a tampa de borracha ainda está original, ou seja, ainda está em condições de uso. Então, aqui a gente vai entrar nos itens... como foi que eu coloquei? Acho que eu coloquei itens optativos. Troca opcional eu coloquei. São os itens de troca opcional. Como esses itens já estão identificados como troca opcional, o planejamento de manutenção define estes itens como troque se necessário. Não sei se vocês já ouviram essa frase, troca se necessário. O ruim de ter essa frase num planejamento, né, é que como ele é troque se necessário, às vezes, gerente de manutenção ou líder de manutenção, ele já põe, se está como troque se necessário, nem precisa trocar. Mas vai dar avaliação do técnico que estiver fazendo esse tipo de manutenção. Ok, senhores? Eu vou dar uma parada nesses 5 itens. Existem mais itens. Existem itens que a gente chama... todos esses itens que eu estou falando aqui, do item 1, tagueamento, item 2, tipo de manutenção, mão de obra, critério, e os itens de troca, obrigatório e opcional, são todos itens, são todos itens de preparativo da manutenção. Eu ainda não cheguei na lista de manutenção efetiva, que aí, quando eu entro na lista de manutenção, eu vou ter um conceito de antecessor, predecessor. Então, para não misturar esses conceitos hoje, eu vou parar por aqui. Eu vou pedir que os senhores anotem num caderno, nas suas anotações aí, pessoal, estes 5 tópicos, porque esses 5 tópicos vão ser de suma importância para a nossa atividade de planejamento. Amanhã vamos entrar na questão dos predecessores e antecessores. Já até deixo aí como pesquisa no Google aí para vocês, dar uma pesquisada sobre o que é predecessor e antecessor em um planejamento de manutenção. Vou responder o Gleidson, que fez a pergunta, né, se essa tampa seria os retentores. Não necessariamente, Gleidson. Lá na usina, nós temos os retentores, que é justamente para evitar a entrada de água no eixo do motor. E mesmo assim, ainda por cima do retentor, existe uma tampa de borracha nos nossos motores, que é para justamente evitar de entrar água no retentor. Então, é uma segunda proteção para o eixo do motor.
Beleza, colega? Porque geralmente retentor, quando você tira, você já tira ele destruindo. Então, não é um item opcional, é um item obrigatório de troca. Professor, eu já vi essa peça no motor zerador de estação de tratamento. Positiva. Esses motores de estação de tratamento, né, por ter areia, sal, essas coisas, né, ele tem uma segunda tampa de proteção por cima do retentor para poder proteger o eixo principal do motor. Ao Cláudio que está perguntando se tem PDF, é justamente a apostila que eu estou preparando, colega. Eu, infelizmente, tive uns contratempos, eu ainda não finalizei a apostila, peço desculpas aí, mas eu vou disponibilizar nesse final de semana essa apostila com esses tópicos que a gente está abordando aqui. E professor, e a nota da atividade de ontem, ela vai sair quando? Daquela atividade bacana? Pô, colega, você parece que pegou todo mundo de surpresa, né, colega? Não foi não. Sexta-feira, colega. Até sexta-feira eu vou estar divulgando como foi aí o rendimento. Só lembrando, como você chegou um pouquinho atrasado, eu falei no início da aula que as 10 primeiras questões são as questões que eu vou avaliar principalmente. A 11 e a 12, quem respondeu, eu vou fazer a avaliação em particular, mas quem não respondeu, eu até considero que foi um pouco culpa minha, que eu digo que na segunda-feira eu tive alguns contratempos, né? Eu tive várias interrupções aí na nossa aula, e até compreendo alguns colegas não terem respondido as questões 11 Não e 12. respondi, não, a 11 e a 12, por causa que eu não consegui encontrar. Pois é, eu tentei encontrar nos vídeos e nos slides do assunto lá e eu acabei não encontrando, eu achei estranho. Não, foi porque a aula que eu falei sobre esses assuntos foi a aula que eu tive várias interrupções, eu acabei não fazendo um vídeo único sobre aquele assunto. Eu fiz, na aula de hoje, eu fiz a revisão do assunto que responderia a 11 e a 12. Então, os colegas que responderam a 11 e a 12, vou fazer uma avaliação em particular, mas quem não respondeu 11 e 12, não se preocupe que a nota vai ser... Não, 10 para todo também não. Eu vou fazer a avaliação do que foi respondido para justamente saber o nivelamento de entendimento do assunto pela turma. Beleza, senhores? Então,